Olá, beautiful people! Botando aqui a minha bela face para vocês. Dessa vez para falar um pouquinho do que vai ser 2024 para as pessoas do signo de Áries. Quando eu falo para as pessoas do signo de Áries, aquela galera que tem um sol, uma lua ou um ascendente nesse signo que dá aquele colorido ariano para nossa personalidade, certo? E aí é o seguinte, para a gente poder entrar em 24, eu quero voltar um pouquinho no tempo para relembrar o que pode ter acontecido ali, né? E entrar em 2024. É o seguinte, vamos começar com Plutão, certo? Que tem tempo já passeou pelo signo de Capricórnio e isso representou o quê para o ariano? Representou ali uma, digamos assim, revisão, uma desconstrução das vitórias, da impulsividade, da agressividade, né? Daquele impulso, né? Daquela vontade de chegar primeiro, de ser um vencedor, certo? E por que eu tô falando isso? Porque no bom português, aquele que até meu filho de 5 anos entende, é o seguinte: Capricórnio e o signo de Áries, eles não combinam. Eles precisam de alguns ajustes, de alguns consertos, para a coisa poder fluir de uma forma mais suave, certo? Então, ao longo dos anos anteriores, pode ter acontecido algumas perdas, algumas derrotas, algumas separações, perda de emprego, perda de amigo, enfim, um milhão de possibilidades aí. E o que eu quero dizer com isso? Todos esses acontecimentos que na época devem ter sido sim muito doloridos e trágicos, serviu ali para você ter uma, digamos assim, ideia, né, do que é o vencer, do que é a impulsividade, se isso, né, se essa coisa de ser um vencedor representa ser poderoso, ser alguém importante, né, ou se, por exemplo, assim, se essa impulsividade, se essa agressividade, como é que ela reverbera ali do outro lado com as outras pessoas, coisas desse tipo. E por que eu tô falando isso? Agora, nesse momento atual, Plutão dando seus últimos gritinhos ali em Capricórnio, certo? Ele está indicando que nesse momento é um momento onde tu estás reconstruindo a tua ideia de ser poderoso, ser um vencedor, ser mais, digamos assim, ter mais consideração pelo valor do outro, certo? Tudo isso, assuntos bem, digamos assim, plutonianos, né? O poder, o valor do outro e coisas do tipo, tá bom? E aí, em 2024, esse Plutão ele entra em Aquário, certo? E como se tu tivesse agora reconstruindo essa ideia de poder, reconstruindo do que é ser um vencedor, reconstruindo como tu colocas a tua vontade em frente, né? Assim, a vontade do outro. Como é que vocês, tu e o outro, como é que vocês interagem para poder chegar num consenso, certo? Então, esse é um momento muito benéfico para os arianos, beleza? Outra coisa, outro momento muito benéfico para os arianos é a entrada de Júpiter em Gêmeos, certo? E aí, no português, claro, Áries e Gêmeos combinam, eles são coleguinhas,
eles gostam de conversar, eles gostam de espalhar suas ideias, certo? É assim que funciona mais ou menos. Só um exemplo para tu captar aí a coisa. Pensei numa uma coisa nova, uma coisa diferente e vou colocar em prática, vou fazer. Se der BO, a gente vai consertando no meio do caminho, do jeito que der, com as ferramentas que a gente tem naquele momento. É mais ou menos assim que Gêmeos e Áries se completam. Então, essa entrada de Júpiter em Gêmeos, que acontece em maio, ele proporciona ali novas ideias, novas pessoas, pode proporcionar viagens, você pode querer começar ali algum curso para aprender alguma coisa e assim, aprendi, amor, já vou botar em prática. Sabe aquela pessoa que se matricula na academia e vai um dia e fala assim: ai, mana, tu já tá vendo os efeitos? É mais ou menos assim que as coisas vão funcionar, certo? Mas tem que ter um pouco de cuidado com isso, tá? Exatamente por causa desse impulso, dessa pressa. Vai que tu te matricula num curso de chinês e amanhã tu compra passagem, quer passar 6 meses na China. Calma, bebê. Calma, que para tudo tem um tempo, certo? E por que eu digo isso? Porque no segundo semestre, esse Júpiter, ele vai fazer um aspecto difícil com Saturno. Saturno sempre pede um pouco mais de tempo, sempre pede um pouco de comprovação das coisas, certo? Então, calma, respira, certo? Beleza. Agora, eu vou voltar, né? Eu falei do segundo semestre, mas não falei do primeiro. Tá, voltando ali pro primeiro semestre, um período mais ou menos entre meio de março até final de maio, tá bom? Onde Júpiter, ainda em Touro, faz aspectos muito bons, tá? Com Urano, primeiro, e depois com Netuno. O que é que isso representa para a pessoa do signo de Áries? É o seguinte: representa os avanços e os ganhos, os benefícios, até mesmo financeiros, porque a gente ainda está falando do signo de Touro, certo? Aquela coisa que sempre falam, né? Materializa as coisas, olha, sai do campo das ideias para vir para um campo material, aquele, né? Dinheiro, gente, é bem que a gente compra, é coisa que a gente ganha, coisas desse tipo, certo? Mas precisa ter um pouco de cuidado nessa conjunção de Júpiter com Urano, certo? Que representa, assim, um certo avanço, benefício, ganho, né? Até mesmo material. E porque, assim, é como se fosse você saindo de um processo, digamos assim, de desaceleração. Sabe quando o carro, ele tá desacelerando e de repente você tem que voltar a acelerar? Então, é mais ou menos esse processo. 2023 teve ali um período que eu acredito que para ti foi um pouco mais difícil, porque as coisas pareciam estar muito lentas, mas não é, elas não estavam paradas. Elas só estavam mais lentas e talvez tu não tivesse ali sentindo os ganhos, os benefícios e tudo mais, porque estava assim uma coisa mais devagar mesmo. Então, é preciso um pouco mais de paciência para que as coisas aconteçam, se materialize, né? Rendam, frutifiquem na tua vida, certo? E aí, um outro período também é de Júpiter
fazendo ali também uma conversa gostosa com Netuno, que acontece início de abril, acredito eu. E é um aspecto que ele fala muito da generosidade, da doação, da intuição. E para o signo de Áries, isso representa que você precisa ser generoso, otimista, intuitivo, né, para abrir os caminhos, para chegar em algum lugar, mas não só de uma forma individual, mas numa forma mais coletiva, né? Você vai estar abrindo caminhos para você e para os outros também. A analogia que eu vou fazer agora é como se fosse o capitão do time de futebol, certo? Ou seja, ele tá ali incentivando, jogando, né? Mas ele tá em equipe, mas ele ainda é o capitão. E quando a gente ganha o campeonato, né? Ele levanta a taça, mas ele também divide aquela alegria, divide a taça com os colegas de time que estiveram jogando ao lado deles, certo? Então, para o benefício, né, para realmente a gente colher essas coisas boas, a pessoa do signo de Áries, ela vai ter que realmente saber, digamos assim, dividir, né, as suas vitórias com os coleguinhas, certo? Tá, aí eu vou ir pra frente, né, pro segundo semestre de 2024. E aí, o que que acontece? É o seguinte, como eu te falei, tem uma quadratura de Júpiter com Saturno, certo? E, por mais que seja uma quadratura, sempre dá pra gente tirar algum proveito, certo? Pro signo de Áries, o que acontece é aquilo que eu te falei antes, certo? É preciso ter um pouco mais de paciência, é preciso ter um pouco mais de tempo e até mesmo, gente, de isolamento, sabe? Você se recolher um pouco para ter aquela comprovação, para você consolidar suas ideias, para você ter mais tempo de absorver o conhecimento que está chegando, certo? Em 2024, beleza? Então é isso, minha bela face do signo de Áries. Muito obrigada por assistir até aqui. Se tu gostou, deixa um like, deixa um comentário, compartilha aí com os coleguinhas que gostam, porque isso me ajuda e muito, e eu fico muito feliz e agradecida quando vocês fazem isso, tá beleza? Um beijo e a gente se vê.